Quando se trata de dominar o inglês, existem alguns erros comuns que muitos alunos cometem. E embora possa ser assustador reconhecer e corrigir esses erros, é muito importante fazê-lo para evitar que eles aconteçam e para você dominar o inglês, falar inglês com confiança. Tem toda a razão. E aqui estão os 10 erros mais comuns entre os brasileiros e eu vou te ensinar como evitá-los. Mas vou pedir logo, se você gostar desse vídeo depois, lembra de deixar o seu like, por favor, e se inscreva no canal. Primeiro de todos são os homófonos confusos, né? O que são homófonos, Clarice do céu, pelo amor de Deus? Homófonos são palavras que soam da mesma forma, têm o mesmo som, porém têm significados diferentes. E alguns muito comuns, por exemplo, são das palavras there e there. Algo que você pode fazer para evitar esses homófonos confusos é prestar atenção em como essas palavras são usadas na frase e ler em voz alta também as frases para ver se elas realmente fazem sentido naquele contexto. Por exemplo, esse there significa lá. Já esse there aqui é a contração de they are, ou seja, eles são ou eles estão. O famoso verbo to be, né? Que todo mundo já conhece. E ainda tem esse there aqui, ó, pronunciado da mesma forma, só que esse daqui significa deles ou delas. Sabe quando a gente fala assim, o presente deles, o presente delas? Então, esse deles ou delas, there. Agora eu vou te dar algumas frases e você vai analisar no contexto qual seria o there certo para usar e completá-las. Olha, a primeira frase é we go there very often. É there de lá. Nós vamos lá muito regularmente, muito frequentemente. Não faria sentido eu falar nós vamos, eles estão, ou nós vamos deles, né? Então, a gente entende pelo contexto. Agora a segunda frase. They're really kind. They're de eles são muito gentis. Janice and Kurt announced their engagement. There de deles. James and Kurt anunciaram o noivado deles. E agora, they're still not speaking. Eles ainda não estão se falando. Eles não estão. They are still not speaking. O segundo erro é confundir o to e o for. Oh, meu Deus, isso realmente o povo erra muito. Bom, há muitas formas diferentes de usar o to e o for, mas hoje eu vou dar uma regra básica para você que me ajudou muito a entender a diferença de um para o outro. O to geralmente está ligado a movement, a movimento. Então, por exemplo, você vai enviar uma carta para um amigo, enviar tem o movimento da carta, né? Então, ó, send a letter to a friend. Já o for é mais ligado a um objetivo. Por exemplo, this jacket is for winter. Essa jaqueta, esse casaco é para o inverno. Então, não é para mandar para o inverno, né? É com o propósito de usar no inverno. Então, é for. Na comunidade ontem eu postei um quiz para ver o seu conhecimento de to e for. E qual seria o certo? I always give a gift to my dog or I always give a gift for my dog. O certo seria I always give a gift to my dog. Eu dou, tem um movimento de dar um presente para alguém ou para o meu cachorro. Então, I always give a gift to my dog. O terceiro erro muitíssimo comum é confundir travel e trip. Travel é o verbo viajar e trip é viagem, é o substantivo viagem. Então você não fala que você vai fazer uma viagem, você vai do a travel. Não, you go on a trip. Você vai para uma viagem trip. Então se você quer falar, eu tenho um amigo que viaja muito a trabalho, você vai falar I have a friend who travels a lot for work. Mas se você quer falar, eu comprei esta lembrancinha na minha viagem para Califórnia, você vai falar I bought this souvenir on my trip to California. O quarto é muito legal porque até nativos cometem muito esse erro, que é confundir affect e effect. Affect é puramente, em português, o verbo afetar e effect é efeito. Não existe o verbo to effect. Não, effect é um noun, é um substantivo que significa efeito. Simples assim. Então, se você quer falar isso me afeta, é this affects me. Agora, se você quer falar isto tem um efeito sobre mim, this has an effect over me. O quinto é confundir o seu e o dele ou dela. Por quê? Porque em português a gente usa o seu para falar tanto assim, ele pegou o casaco dele ou ele pegou o seu casaco e partiu, como eu poderia falar, ele pegou o seu casaco e partiu. O seu, o teu. Daí, de você que tá me ouvindo. Falou comigo? Então, quando a gente vai falar inglês, muitas pessoas, muitos brasileiros que vão falar inglês, querem falar ele pegou o casaco dele e fala he took
your jacket. Mas your é para se eu estiver falando do teu casaco aí. Então é he took his jacket and left. Or, se eu quiser falar ele pegou o seu casaco aí que tá do outro lado, é he took your jacket and left. O sexto eu uso indevido, a confusão também do it's e do it's, que também são homófonos, né, que nós falamos lá no início. Aliás, você já deu, não tem nada a ver com a história, né? Mas você já deixou seu like se você tá aqui até agora, já se inscreveu no canal. Se não, por favor, faça isso até agora para você aprender inglês rápido, com confiança e também dar o seu apoio aqui pro canal. Mas esse it's aqui com apóstrofo é a contração de it is. E esse it's aqui é o possessivo dele ou dela para coisas, né, ou animais. Então é super simples. Se é a contração ele é it's com um apóstrofo. Se é falando de algo da outra pessoa, dele, dela, é o it's direto, sem apóstrofe. Exemplo aqui para ilustrar. My bottle is open. Where is its cap? How's the day in your city? It's beautiful and sunny. Está lindo e ensolarado. Sétimo, uso indevido de less and fewer. Less é menos, mas usado para coisas incontáveis, como qualidade. Você não fala eu sou uma alegre, duas alegres, três alegres, né? Então é less. E fewer é menos, mas para coisas contáveis. Então, por exemplo, você fala he is less calm than me. Ele é menos calmo que eu. Mas você vai falar I have fewer books than my brother. Eu tenho menos livros que o meu irmão. O próximo também é a confusão de lie e lay. Ambos significam reclinar ou deitar. Só que a diferença é que lie é o verbo intransitivo, ou seja, você não usa com o objeto depois. E lay você usa com o objeto depois na frase. É um verbo transitivo. Para usar o lay, você tem que falar que você vai ler alguma coisa. O lie não. Exemplo. There was a child lying on the ground. Tinha uma criança deitada no chão, né? Como se fosse lying, deitando, né? Mas a gente traduz em português deitada no chão. Então, there was a child lying. Ela estava deitada. Pronto. Você não fala deitada a criança, né? There was a child lying on the ground. Mas, para usar o lay, você precisa ler alguma coisa. The mother is laying her baby down for a nap. Então, a mamãe está deitando a criança. Então, nesse caso, ó, está deitando a criança, laying her baby, deitando o seu bebê, laying her baby down for a nap. Então é lay. O nono, gente, isso é tão comum porque a gente fala a palavra shopping. Pra shopping, né, que a gente vai lá fazer compras, aquele lugar que tem um monte de loja. Só que em inglês isso é mall, isso não é shopping. Shopping é a ação de fazer compras. So I will go shopping. Eu vou fazer compras. But I will go shopping at the mall. Eu vou fazer compras no shopping, que é mall. E a última é colocar a palavra news no plural. News significa notícias, né? Notícia, até no singular. Vai ser sempre news, com o S no final. Está no singular, mesmo tendo um S no final. E é uma palavra incontável. Então, falar I have a new for you, querendo dizer eu tenho uma notícia para você, está errada. Você tem que falar I have news for you, com o S no finalzinho. Bom, compreender e evitar erros como esses que eu falei aqui hoje é fundamental para você dominar o inglês. Eu tenho certeza que evitar esses 10 erros que eu falei aqui hoje vão te tornar um falante de inglês mais bem-sucedido, mais confiante. E se você também acha isso, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal se você ainda não tiver feito, né? Faça essa caridade. E me fala nos comentários qual foi o erro que você mais gostou de saber aqui hoje, que você quer evitar de uma vez por todas, que você gostou de aprender. E me fala também nos comentários se você tem alguma dúvida, algo que você não entendeu muito bem, que eu vou tentar te ajudar a esclarecer. Obrigada por estar comigo aqui hoje and see you in the next one.